E passam-se uns dias, acabaram recebendo um chamado de um local que estava havendo tráfico humano, e daí mandaram o Marco ir lá, que acabou vendo os bandidos que estavam transportando mulheres de um país para o outro, e ele simplesmente chegou lá, os bandidos todos sacaram armas para ele, só que ele simplesmente se teletransportou por cada um e acabou paralisando todos. Daí chegou no container que estavam presas as mulheres, daí ele simplesmente desmontou os cadeados com os poderes dele e acabou soltando elas. Daí usou um dispositivo para falar na língua delas, dizendo que está tudo bem e que iriam cuidar da situação delas. Só que aí eles conseguiram apreender vários. E depois de tudo isso, voltaram para um local dos Estados Unidos e foram numa lanchonete comer um pouco. E estava todo mundo reunido numa mesa. Daí chegou a Alice e sentou junto com o Felipe. E o Cat Black logo reconheceu ela como sendo a filha daquele gênio, o Alfredo. E ela disse que sim, era. Daí disse que era um prazer conhecer ela. E percebeu o Renato que ele estava olhando bem para ela. E daí disse que não era para ele criar nenhum tipo de esperança, que ela já era do Felipe. Daí o rapaz lá disse o que ele estava falando. E aí um garoto de uma outra mesa disse que ele olhou de um jeito que parecia estar meio encantado com ela, só que aí ela fazia isso com rapazes, pelo fato dela ser tão linda e, além do mais, ser tão inteligente e habilidosa. E daí ela disse que agradeceu o elogio, só que aí logo ela percebeu algo diferente naquele garoto, algo estranho. Daí ela se aproximou dele, ela disse para ele só tirar o chapéu e o óculos, que ela disse que ele se parecia com alguém que ela conhecia. Daí ele disse que não era adequado pedir isso para um estranho, só que ela olhou com um jeito desconfiado para ele, daí ele ficou com medo, então ele acabou se levantando e tirou o chapéu, só que ela disse para ele tirar o óculos, daí ele tirou, e daí ela disse que ele era a cara do pai dele, daí perguntaram se ela conhecia ele, ela disse que sim, que era o filho dela com o Felipe do futuro, e todo mundo ficou sem acreditar, só que aí contaram sobre o Vinícius, daí o pessoal ficou bem perplexo com isso, daí perguntaram o que ele estava fazendo por lá. Daí ele disse que o Vinícius acabou voltando de novo para o passado, junto com a irmã dele, e ele e o irmão gêmeo dele estavam procurando eles agora. E aí eles ficaram preocupados, só que aí o Guilherme acabou ligando pro Felipe e disse que eles estavam lá no Brasil, na casa dos pais dele. Daí o Felipe disse que eles tinham que ir lá na casa dos pais dele para ver se eles não contaram alguma coisa que não deviam. E daí o pessoal todo se propôs ir lá para saber melhor dessa história. Daí quando chegaram lá na casa do Felipe, a mãe dele já estava esperando na porta. E aí perguntou a respeito sobre esses garotos que disseram que eram netos dela. E daí ele contou toda a verdade a respeito de tudo isso. A mãe dele ficou tão surpresa. E daí, nesse momento, chegou também o outro filho do Felipe, que se chamava Elliot. E se apresentou lá como irmão gêmeo do outro que estava lá, que era o Fernandes. E a mãe do Felipe ficou tão surpresa que não teve o que falar. E daí o Fernandes perguntou se ele não, por acaso, tinha suspeitado que eles poderiam estar por aqui. Ele disse que sim, só que ele se lembrou de uma história que a tia Helena havia contado para ele, daí ele foi lá e salvou ela num momento que ela quase foi acertada por um carro, que estava um cara bêbado que foi preso depois, e ela estava querendo gritar com ele pensando que era o Felipe, Cat Blanc, só que ele se virou e disse que não era o Felipe, mas que ela entenderia quem ele era mais pra frente, e se mandou sem dar muita explicação para ela. E daí o Felipe perguntou sobre por que estava chamando ela de tia Helena. Daí ele disse que ele entenderia daqui com uns anos. Daí eles entraram e viram o Vinícius lá, com a irmã dele que se chamava Vitória, que ela disse quando viu o Felipe, e disse que estava esperando ele. E no momento teve um dos rapazes lá que ligou a televisão, daí colocaram no jornal e viram uma manifestação que está sendo feita num local lá onde tinha os líderes do país. Daí disseram que isso daí tá meio complicado agora. E chamaram o Marcos para ir ver isso. Daí ele tá suspeitando que ia ter alguma coisa que iria se relacionar com ele. Daí perguntou o que que era. Daí disseram só para ele assistir. Daí viram que o pessoal estava protestando com relação ao sistema de denúncia que ficava mostrando o que que ele estava fazendo e estava multando eles
diariamente por ele estar fazendo coisas que eram consideradas ilegais, apesar de leves. Muita gente reclamando sobre o fato de se sentirem meio invadidos, a privacidade deles. E o Marco logo percebeu o que que era. E acabaram recebendo uma ligação, todos os que estavam lá, os super soldados dos Estados Unidos, que eles iriam entrar em uma reunião. E daí eles acabaram recebendo também uma notificação para deixar a Alice e o Felipe fora disso. E daí o Marcos perguntou se os filhos dele tinham alguma coisa a ver com isso. Daí um deles disse que já havia falado com o avô deles para ele não participar disso. E o Felipe meio que ficou meio constrangido. Mas aí o pessoal se mandou de lá e deixaram só eles lá para conversar. Daí depois de uma longa reunião que tiveram lá, daí o pessoal se propôs a ir lá no Brasil, os que criaram o sistema de denúncia, junto com o Marcos. Daí chegaram lá, falaram com os líderes lá, se proporam a se pronunciar lá, falar algumas coisas. Daí no momento eles usaram o microfone para tentar falar com a multidão, só que eles estavam tudo gritando e não quiseram ouvir. Até que de repente ouviram um raio cair bem lá perto, e o pessoal ficou assustado. E daí o Robert acabou ficando gigante e disse que ele estava querendo falar. Daí ele falou para todo mundo ficar quieto. E daí todo mundo ficou com medo, e daí não quiseram mais falar nada. Ele estava perguntando sobre por que as pessoas estavam indignadas com o sistema de denúncia. Daí uma parte do pessoal respondeu que eles estavam sendo multados constantemente por estar fazendo coisas simples e estavam contando que eles não estavam podendo fazer nada. E daí o pessoal explicou que se eles estavam sendo multados ou estavam dizendo que não estavam podendo fazer nada, é porque provavelmente eles estavam fazendo alguma coisa que era considerada ilegal e agora que estão recebendo recompensa por causa disso, eles estão ficando indignados. E daí o pessoal ficou meio irritado. Só que aí o Marcos pediu para se pronunciar, sendo que ele estava vestido como denunciador. E daí o Marcos perguntou quem nesses tempos acabou recebendo um assalto e viu o assaltante ficar impune. E daí o pessoal acabou respondendo que ninguém, já que agora os bandidos estavam sendo presos, estavam recebendo a sentença pelo que estava fazendo. E ele perguntou quem mais que já sofreu alguma coisa quando estava no meio do nada e não teve testemunho e não teve quem pudesse livrar eles da mão de criminosos e acabaram sofrendo por isso. E aí, muita gente acabou levantando a mão e o denunciador completou que esse sistema foi criado para garantir com que eles pudessem ter segurança, para poder vigiar o que os bandidos estavam fazendo e poder ter uma prova de que eles fizeram aquilo e que receberiam a justiça. E o Marcos acabou contando o relato sobre o porquê que ele deu a ideia de criar o sistema de denúncia vigiando tudo que fazia. E ele contou o fato das garotas que ele encontrou naquele local que estava tão fechado que a polícia não podia chegar facilmente. E daí, depois de todo mundo ouvir a respeito dessa história, compreenderam que o sistema de denúncia foi criado para garantir que ele ficasse seguro. E daí ele contou que o sistema de denúncia ele fica gravando, só que ele não expôs ninguém. E disse que ele só fica registrando os momentos, mas se houver algum momento que há algo ilegal, é que o sistema de denúncia vai ser ativado, que vai mostrar para as pessoas. Por enquanto fica tudo sendo arquivado pelas máquinas. Daí ele contou que, por mais que venha filmar eles o tempo todo, só quando há alguma coisa legal que vai ser exposto. Então eles podiam ficar tranquilos que a privacidade deles está protegida com relação ao sistema de denúncia e que eles não sofreriam exposição e que aquilo estava lá para proteger eles, para garantir com que pudessem ser notificados na hora as autoridades sobre o que os bandidos estavam fazendo e pudessem puni-los. E depois de um longo discurso que o Marcos fez falando a respeito disso, o pessoal viu filmado isso e postado na internet. Daí eles se acalmaram e já não quiseram mais discutir sobre nada, pois perceberam que esse sistema estava beneficiando eles de uma certa forma. E depois de tudo isso, o Marcos voltou para a casa do Felipe e viu como era que ele estava por lá. E daí os filhos dele aplaudiram o Marcos, e aí disseram que ele falou bem. E também chegou lá o Alfredo, e também aplaudiram ele, porque ele falou também um pouco a respeito disso. E passaram uma tarde lá, até que os filhos dele disseram que já tinham que voltar para o futuro, e se foram. E o Marcos voltou para os Estados Unidos, e o Alfredo também, e continuaram suas rotinas comuns.